Mas afinal de contas, o que foi que a Carol viu naquele armazém? Por que será que ela ficou sozinha? Por que aquelas pessoas foram embora? Chega mais que a gente vai discutir sobre o 5º episódio de Pluribus. What the E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Melco Rodrigues. Bom galera, esse 5º episódio de Pluribus, eu tenho algumas sensações conflitantes em relação a esse episódio, porque eu não diria que eu amei, mas também eu não diria que eu odiei. Eu digo que esse 5º episódio, ele ficou bem no meio termo ali. O 4º episódio eu achei o melhor até agora, na minha opinião. Mas eu senti que apesar dele não ter sido como o anterior, eu achei que ele foi muito necessário. Por que necessário? Porque aqui a gente viu as consequências das ações da Carol, de depois de até mesmo ansiar ficar sozinha, ter o seu espaço, ter a sua privacidade, porque era uma coisa que ela reclamava nos primeiros episódios, tipo, nossa, se eu me tornar uma de vocês, eu não vou ter privacidade, todo mundo vai poder acessar minha mente, vai poder acessar tudo que eu sei, então não acho justo isso. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois que a Zócia teve aquele incidente, que ela teve uma parada cardíaca, ficou internada no hospital e tal, ela sobreviveu, ela tá bem. Depois disso, todo mundo decidiu abandonar a Carol. E quando eu falo abandonar a Carol, eu tô dizendo que eles saíram da cidade. Tipo, eles esvaziaram a cidade inteira. A cidade ficou deserta, ficou parecendo um cenário pós-apocalíptico. Ficou uma coisa assim, de louco. E a Carol sem entender. Então, ela tentou ligar para um dos contatos, né? E sempre é uma frase gravada dizendo que devido aos últimos incidentes, a gente preferiu ficar longe de você, nossos sentimentos por você não mudaram, mas a gente precisa ter o nosso espaço. Então toda vez que a Carol precisa de um favor, ela liga para esse número, eles dão um bip para ela deixar um recado, ela deixa um recado e algumas horas depois alguém manda um drone, muito engraçado isso, alguém manda um drone para pegar ou entregar alguma coisa que a Carol precisa. Nisso, as coisas vão se amplificando na questão da investigação da Carol. A Carol, ela parece estar disposta cada vez mais a ir atrás, né, dessas respostas, porque realmente não só ela, como nós, o público, a gente precisa dessas respostas. E o que eu acho interessante de Pluribus não entregar tudo pra gente de uma vez só, é justamente isso, porque a gente fica igual a personagem. A gente fica tentando entender o que está acontecendo, a gente fica tentando ligar ali os pontos, e de fato, isso é louvável, porque normalmente, em quase todas as séries, sempre ou alguém já sabe o que está acontecendo, algum personagem já sabe, ou às vezes o público sabe e o personagem não, e às vezes o personagem sabe e o público não. Então isso da gente acompanhar de fato a protagonista, dela não saber o que está acontecendo, da gente não saber o que está acontecendo, isso faz com que a gente fica teorizando e martelando na cabeça. Então a Carol começa a andar ali pela cidade para procurar respostas. Então ela começa a desconfiar dessas caixinhas de leite, porque essa galera, elas tomam um leite de uma caixinha em quantidades absurdas, em quantidades exageradas. Então ela vai atrás de todas as fábricas, certo? De laticínios que fabricam esse leite para tentar descobrir o que está acontecendo, que parada louca é essa. E não apenas isso, até mesmo alguns alimentos, como por exemplo sacos de ração e essas coisas, a gente percebe que tem um código de barras que é diferente, que não é um código de barras de uma compra normal em um supermercado. Então ela vai começando a ligar os pontos. Gente, tem parada errada nisso aqui. Como que essa galera bebe tanto leite, e um leite específico, ainda por cima, e ainda tem esse negócio do código de barras ser diferente, porque o código de barras de compra não é o mesmo para todo mundo. Ela vai indo atrás, vai cavando cada vez mais, e ela até começa a gravar, a fazer vídeos falando com os outros 12, né, os outros 12 normais, digamos assim, falando que descobriu algumas coisas, que queria ajuda e tal. E olha, sinceramente, eu acho que esse povo não vai poder ajudar ela, não vai querer ajudar ela. O único que poderia ajudar ela é o latino que tá lá isolado, que não quer saber de ninguém.
esse eu acredito que vai ser o único que vai querer ajudar ela. Os outros não, os outros também, pra mim, se morrer, não vai fazer falta nenhuma. Até que a Carol, ela chegou ali no ambiente, uma fábrica e tal, e ela entra ali num galpão e tem um monte de coisa, tem um monte de sacos de lixo, uns negócios muito doidos lá. E tem um momento que ela levanta ali a lona e vê algo que ela se assusta. E quando ela vê essa coisa, sabe lá o que era, o episódio acaba. E isso deu, assim, um gancho muito grande na nossa cabeça, porque a gente começa a ficar imaginando o que será que ela viu, entendeu? Será que foi uma coisa muito feia, uma coisa muito nojenta? Eu vou trazer aqui algumas palavras de uma teoria que um amigo meu falou, o Hugo. Ele disse que, como nos primeiros episódios falou sobre a questão dos animais e tal, eu acredito que não seja nada muito diferente do que a gente já viu. Eu acredito que seja absurdo para aquele ambiente dela. Por exemplo, pode ter algum animal que eles estão fazendo experiência, que eles estão, sei lá, extraindo coisas desse animal. Lembrando que no primeiro episódio a infecção começa a partir da mordida de um rato. Quando o rato morde ali a doutora, o vírus vai se espalhando. Então, pode ser, lembrando que isso aqui é teoria, tá? A gente só vai saber ou não no 6º episódio, é que eu acredito que tenha algum desses animais, pode ser um rato, pode ser qualquer outro rato, que eles estão sugando coisas ali dele para fazer aquele líquido estranho que essa gente bebe. E eu acredito que esse líquido estranho é o que mantém eles naquele estado de transe, certo? Eu acredito que é isso que mantém eles nesse estado, e eu acredito que sem esse líquido eles voltam ao normal. E isso aqui eu pensei agora, hein? Isso aqui eu tô pensando agora. Eu opino que se algum dia esse líquido que eles produzem acabam, eles vão acabar recobrando a memória e vão, digamos, se fragmentar novamente. Cada um vai voltar a seu estado normal. É tanto que quando a Carol pergunta para a Zócia se tem uma forma de mudar isso, e a Zócia, sem querer falar que tem, mas tem. Então eu acredito que essa seja uma das fórmulas. Então, na minha opinião, o que a Carol vai fazer? A Carol, ela vai atrás de destruir qualquer evidência, qualquer fábrica, qualquer empresa que fabrica essas coisas, esse leite, esse líquido, para poder zerar tudo. Zerando tudo, essa gente não pode mais beber desse líquido, essa gente não pode mais se proliferar. Eu acredito que seja isso. Lembrando, galera, isso aqui são apenas teorias, tá? É bom quando estreia uma série inédita, que não é do material original de nada, não é adaptação de livro ou outra coisa, justamente porque a gente consegue fazer teoria por cima do que está sendo mostrado sem parecer tão viajado, né? Mas é basicamente isso. Agora eu quero saber de vocês, qual foi a sua opinião sobre esse 5º episódio e principalmente o que você acha que a Carol viu debaixo daquela lona. Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ver as teorias de vocês. E é basicamente isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações para receber todos os próximos vídeos. Beleza? Beijão e até a próxima.